O que aconteceu quando um humano viveu 10 anos com lobos selvagens? Lucas sempre foi um estranho em sua própria casa. Ele cresceu em uma pequena cidade do interior da Bahia, onde as expectativas pesadas do pai, um fazendeiro rígido, sufocavam seus sonhos. Desde cedo, o coração de Lucas pulsava por liberdade. A morte do avô, o único que acreditava em seus ideais, foi um golpe devastador. O mundo que ele conhecia desabou. Com lágrimas nos olhos, ele decidiu deixar tudo para trás e aventurar-se na vastidão da floresta tropical que cercava sua cidade, buscando um propósito, um lar. Imerso na natureza, a liberdade tocará sua alma de formas que ele nunca poderia imaginar. Os lobos apareceram em sua vida como os verdadeiros mestres da liberdade. Com seu olhar profundo e instintos aguçados, essa matilha gostou de Lucas, aceitando-o como um deles. Durante 10 anos, ele aprendeu não apenas a caçar, mas também a viver em harmonia com a natureza, a ser parte de um todo. Os uivos à noite tornavam-se canções de acolhimento, e a única preocupação que conhecia era a sobrevivência. Ele se sentia finalmente em casa. Mas à medida que os laços com os lobos se fortaleciam, as memórias de sua família começaram a desvanecer. A cada lua cheia, Lucas sentia um vazio crescente. O coração batia descompassado, lembrando-o de uma casa que ele abandonou. A dor se tornava mais intensa, como se as vozes de sua mãe e as risadas de sua infância ecoassem nas árvores. Ele não se lembrava das últimas palavras que trocou com seu pai, e isso o consumia. O conflito entre sua nova identidade e seus laços familiares o atormentava, como se as correntes invisíveis da culpa o aprisionassem. Então, em uma manhã ensolarada, um cheiro de fumaça começou a invadir o ar fresco da floresta. Lucas, alarmado, correu para a beira da mata e avistou chamas ferozes lambendo o céu azul. O incêndio devastador avançava com uma fúria incontrolável, ameaçando não só a vida dos lobos, mas também a pequena propriedade de seus pais. O desespero tomou conta de Lucas e sua mente começou a girar como furacão. O que fazer? Salvar os lobos ou retornar para ajudar sua família? As garras do instinto e o amor pelo sangue, pensou ele, sentindo o coração disparar. O que ele escolheria? As palavras sábias do avô começaram a ecoar em sua mente. Família é tudo, Lucas. Não esqueça de onde você veio. Em um momento de clareza, ele percebeu que a liberdade que tanto almejava não era verdadeira se não incluísse aqueles que amava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o fogo se espalhando como um monstro devorador, Lucas reuniu toda a coragem que aprendeu com os lobos e decidiu voltar. A floresta que o acolhera agora clamava por sua ajuda, e seus instintos animais empurravam-no para lutar. Ele saberia como reconciliar a vida que construiu e os laços que deixou para trás? Como coração em chamas, ele partiu em direção ao lar, determinado a enfrentar o passado e descobrir se o amor poderia superar a ausência. O que ele encontraria ao voltar? A esperança e a dor estariam entrelaçadas, e a resposta poderia mudar tudo. Lucas correu pela floresta, sentindo cada batida do seu coração, como se fosse um tambor ecoando em sua cabeça. O cheiro de fumaça crescia a cada passo, e sua mente fervilhava com a possibilidade do que poderia encontrar em sua antiga casa. As lembranças de sua infância passaram como um filme. O sorriso da mãe, o olhar preocupado do pai, o avô contando histórias sobre a natureza. Aquela casa era parte de quem ele era, uma parte que ele havia tentado enterrar na floresta, mas que agora se agigantava, exigindo sua atenção. Os pássaros voavam desesperadamente para longe do incêndio, e o som da floresta estava em conflito, misturando-se aos gritos silenciosos de um passado que Lucas não podia ignorar. Cada árvore que passava era um lembrete do que ele deixara para trás.
Enquanto se aproximava da propriedade, seus pensamentos mudaram rapidamente. Ele se lembrava de como a expectativa do pai sempre pesou sobre seus ombros, mas agora ele sentia que a carga mais pesada era a expectativa dele mesmo, de saber se ainda havia algo a salvar. Ao chegar ao limite da propriedade, a cena que se desenrolou diante dele era devastadora. As chamas dançavam ferozmente em direção à casa, e Lucas teve a sensação de que o passado estava queimando junto com suas memórias. Desesperado, ele observou a cerca que separava a floresta de seu lar. Tudo o que ele havia se esforçado para esquecer agora estava exposto, como uma ferida aberta que não tinha como curar. Com as emoções à flor da pele, ele deu um impulso e atravessou a cerca, sentindo o ardor do calor no rosto. O fogo parecia ter vinda, como as criaturas da floresta que ele aprendeu a respeitar. Mas Lucas não estava ali para ser consumido pelo medo. Ele queria salvar o que ainda restava de sua família. Os gritos de desespero cortaram o ar. Seu pai estava em pé, com água em um balde, tentando apagar as chamas que ameaçavam a pequena casa. O olhar dele era de terror misturado à raiva. Lucas hesitou, lembrando-se do homem que havia abandonado, fugido por medo e insegurança. Era hora de superar esses sentimentos. "Mãe!" Lucas gritou, correndo em direção à porta. A casa estava envolta num manto de fumaça densa, mas ele não parou. O instinto o empurrava a entrar. Em um momento de pura adrenalina, ele arrombou a porta e foi recebido por um calor insuportável. "Lucas!" A voz de sua mãe ecoou entre as chamas, e o olhar dela encontrou o dele. Uma explosão de emoções tomou conta de Lucas. O medo e a dor de uma saudade entraram em conflito com a alegria de vê-la novamente. Mas não havia tempo a perder. "Mãe, saia rápido, temos que ir!" Ele puxou-a pelos braços, lembrando-se do amor que o havia guiado, mesmo quando ele se afastou. Juntos, eles saíram para o ar livre, onde o desespero se misturou à esperança. Lucas viu seu pai, e por um instante, o tempo pareceu parar. Ele era o filho que ainda precisava de seu pai, um filho que precisaria lutar para redefinir seu lugar em ambos os mundos. Com a família reunida, Lucas percebeu que ainda haveria muito o que enfrentar, mas um novo sentimento começou a brotar dentro dele, a determinação. O incêndio não destruíra apenas suas memórias, mas também lhe mostrara o que realmente importava. Ele finalmente compreendeu que a liberdade não era a ausência de laços, mas a força de reconstruí-los. Mas enquanto se afastavam da casa, um som familiar cortou o ar. Uivos, persistentes e intensos, ecoaram pela floresta. O chamado da matilha, que parecia clamar não apenas por ele, mas por uma união que Lucas nunca imaginou que precisava. Com a família a seu lado e a matilha aguardando sua decisão, Lucas compreendeu que a batalha pela sua identidade estava longe de acabar. O que a floresta pediu dele agora? O que ele realmente poderia dar? O futuro se desenhava incerto, mas ele sabia que era hora de encarar o próximo passo. O sol se ocultava lentamente no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Lucas, sua mãe e seu pai respiravam pesadamente, ainda atordoados pela fuga da casa em chamas. As labaredas devoravam tudo o que uma vez foi familiar, mas algo maior estava se formando naquela noite, uma nova aliança. "Precisamos ir para a clareira, Lucas. É o único lugar seguro agora", disse seu pai, quebrando o silêncio que pesava entre eles. O homem encarava a floresta com uma mistura de receio e determinação. Lucas sentiu um impulso forte de agarrar a mão de seu pai, uma conexão que, mesmo frágil, queimava como a última chama da casa. Aos poucos, eles se afastaram da cena devastadora, seguindo a pé por um caminho que para Lucas parecia novo, mas carregava as marcas de uma infância distante. As sombras das árvores dançavam ao redor enquanto a matilha se movia na escuridão, como espectros do passado que o puxavam de volta. O uivar dos lobos ainda ecoava em sua mente, ressoando como um convite irresistível. "Mãe, você se lembra das histórias que o avô contava?" Lucas perguntou, a voz tremida. Ela o olhou, a tristeza em seu olhar dando lugar a uma centelha de curiosidade. "Sim, meu filho. Ele sempre falava sobre a conexão entre os humanos e a natureza, e como os lobos eram uma parte importante desse ciclo.
Lucas sentiu um frio na barriga. Se antes o fogo consumira suas memórias, agora a floresta parecia oferecer um caminho de volta. A floresta que ele uma vez fugira, agora chamava por ele, e a ideia de se reconectar com seu passado o deixava inquieto. Enquanto caminhavam, uma figura familiar surgiu entre as árvores. Era um lodo, imponente e belo. Seus olhos brilhavam sob a luz do crepúsculo, e Lucas sentiu seu coração disparar. Reconhecia aquele olhar. Era um dos lobos que frequentemente o acompanhava em seus sonhos. Um frio percorreu sua espinha ao perceber que a matilha estava bem mais próxima do que imaginava. O animal se aproximou, hesitante, mas sem medo, como se estivesse esperando por Lucas. "Se você não se importar", disse ele voltando-se para seus pais, "eu preciso ir com eles. Eu sinto que eles estão me chamando." O olhar de sua mãe se agravou, e ela hesitou. "Você realmente quer isso, depois de tudo o que aconteceu?" "Quero entender. Quero descobrir quem sou de verdade", respondeu Lucas com a convicção de alguém que já sofrera perdas demais. Seu pai, num gesto protetor, colocou a mão no ombro do filho. "Não podemos deixar você ir sozinho, Lucas. Você é parte dessa família. Sempre será." Mas a matilha atraía Lucas, uma mistura de instinto e desejo. Ele sabia que parte de sua alma estava conectada àquele mundo selvagem. O lobo olhava para ele com um olhar cheio de compreensão, como se dissesse que sua jornada estava apenas começando. Nesse momento, Lucas tomou uma decisão. "Não posso fazer isso sem vocês. A nossa família precisa de nós, mas eu posso ficar perto deles. Assim, entenderemos melhor o que está acontecendo." Com essa determinação, Lucas não apenas inclinou-se para o desconhecido, mas também fez um pacto de união com suas raízes. A relação que ele havia abandonado agora se tornava o alicerce de uma nova realidade. De repente, um estrondo profundo cortou o ar, um som que não pertencia à natureza amigável, um estrondo vindo da direção da casa, como se até mesmo o fogo, em agonia, se recusasse a ser esquecido. Todos se viraram, e com isso, uma nova preocupação formou-se. O que poderia ter ocorrido? O que ainda estava por vir para Lucas e sua família no meio desse caos? O futuro ainda parecia nebuloso, mas estava claro que as respostas estariam além da floresta, esperando por eles e revelando segredos que estavam guardados na escuridão. Lucas sentiu o coração acelerar enquanto a reverberação do estrondo se dissipava. O que poderia estar acontecendo lá atrás? A casa, agora um inferno de chamas e fumaça, era um legado trágico, mas ao mesmo tempo uma porta que se fechava. Ele sabia que não havia volta. Era um momento crucial. "Vamos", disse seu pai em um tom mais firme. Agora não era apenas a segurança que estava em jogo, mas a necessidade de entender o que se tornara mais importante: a conexão entre eles e seu passado. A matilha, atenta e silenciosa, parecia um pilar de apoio, como se soubessem dos medos que Lucas enfrentava. Ele olhou para o lobo que o esperava, o responsável por puxar as cordas de seu coração. O animal se moveu com uma graça quase sobrenatural, como se estivesse chamando Lucas para mais perto. A mãe de Lucas segurava seu braço, como se quisesse lembrá-lo de que, apesar da atração, ele ainda tinha uma família a proteger. "Talvez devêssemos voltar e verificar", sua mãe sugeriu, mas a própria incerteza em sua voz falava mais alto. Em seu olhar, Lucas viu dúvidas e medos, a imagem do que o fogo consumira. Ele não podia deixar que aquele desespero os dominasse. "Não podemos mais viver com medo", Lucas respondeu, o que parecia ser uma decisão mais para si mesmo do que para seus pais. Ao olhar para a floresta que se estendia diante deles, uma sensação de pertencimento começava a brotar dentro dele. Era como se cada árvore, cada sombra, o estivesse convidando a um novo capítulo, um novo entendimento. Passos firmes, eles se dirigiram à clareira. Os sons da floresta envolviam a cena, o farfalhar das folhas, o canto distante de pássaros e o uivo distante da matilha. Lucas percebeu que aquele era um mundo não apenas à parte do que sua família havia conhecido, mas um mundo que, de algum modo, sempre esteve à espreita dentro de seus sonhos. Assim que chegaram à clareira, um silêncio profundo o cercou. A luz da lua começou a surgir entre as árvores e uma serenidade inusitada tomou conta do local. Lucas olhou nos olhos dos lobos e viu ali as respostas que buscava.
O líder da matilha ergueu a cabeça, seus olhos refletindo a luz prateada da lua. Algo estava prestes a acontecer. Estamos aqui, juntos, Lucas afirmou, sentindo uma responsabilidade pesada e ao mesmo tempo revigorante. Seja o que for que esteja acontecendo, precisamos enfrentar isso como família. Como resposta, um uivo alto ecoou pela floresta, um chamado que ouvia mais do que ouvia. Era como se a própria natureza estivesse respondendo à nova aliança que Lucas tentava selar. Nesse instante, o lobo se aproximou mais, as patas suavemente pousando sobre o solo. Quando Lucas estendeu a mão, algo dentro dele se acendeu. Era como um fio invisível entre ele e o animal. A sensação era intensa, quase mística. Seus olhos se fixaram e ali estava uma conexão genuína, um acordo silencioso entre homem e besta. Talvez a verdade não esteja apenas nas histórias do avô, sussurrou sua mãe, quase para si mesma, mas Lucas ouviu. O coração pulsava forte, as frases anteriores de seu avô ecoavam. Na floresta, você encontrará quem realmente é. Neste momento de revelação, a luz da lua pareceu intensificar. A floresta à sua volta começou a vibrar com energia. Mesmo assim, uma outra sombra pairava na memória de Lucas, lembrando-o do estrondo. Precisamos voltar, sentenciou seu pai, a expressão em seu rosto mostrando que ele também sentia algo relevante. Precisamos descobrir o que realmente está acontecendo. Mas ao olhar para a floresta e para a matilha que aguardava pacientemente, Lucas sabia que ele não poderia simplesmente dar as costas. A escolha entre explorar o mundo que pulsava ao seu redor ou voltar ao lar devastado agora era um teste de coragem. E, enquanto o horizonte se tingia de azul profundo, Lucas sabia que estava à beira de um novo destino. Uma faísca de presságio atingiu seu peito. O que realmente esperava por eles na escuridão da floresta? E o que a casa em chamas ainda escondia em seu interior desmoronado? A floresta ao redor parecia pulsar, cada árvore vibrando com um eco de vida que Lucas nunca havia sentido. Havia um magnetismo no ar, como se a natureza o convocasse para um caminho que ele estava destinado a trilhar. Ao olhar para os lobos, Lucas notou que suas posturas haviam mudado. Eles estavam em alerta, os olhares focados na escuridão que se estendia à frente, como se vissem algo que ele ainda não conseguia perceber. Estamos prontos? A voz trêmula de sua mãe cortou o silêncio, uma mistura de preocupação e determinação. Lucas sentiu o peso daquela pergunta. Era muito mais do que uma simples questão sobre seguir adiante. Era sobre coragem, sobre se abrir para o desconhecido. Eu estou, respondeu Lucas, sua voz mais firme do que ele se sentia. Ele tomou a mão de sua mãe e a expressão de seu pai se suavizou, como se aquela pequena conexão lhes fornecesse um fio de esperança. O lobo à sua frente deu um passo à frente, girando a cabeça para convidar Lucas a segui-lo. Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. A matilha estava pronta para tomar o caminho mais profundo na floresta, mas Lucas sentiu também a negativa da casa, da vida que deixaram para trás. O estrondo ainda ecoava em sua mente, agitante e persistente. Olha, se vamos fazer isso, precisamos de um plano, disse seu pai, a fúria da situação se refletindo nas suas palavras. Não sabemos o que nos espera. Apenas seguir o lobo, Lucas sugeriu, com um sopro de confiança. Eles sabem o que fazem. É como se eles já sentissem o que precisamos descobrir. O pai balançou, mas a ansiedade estava clara em seu rosto. Juntos, tomaram a decisão. A matilha se moveu e o grupo os seguiu, penetrando na escuridão da floresta. À medida que avançavam, a luz da lua moldava sombras estranhas que dançavam ao redor deles, receosas e vibrantes. Era uma marcha silenciosa, mas o som do coração de Lucas parecia ecoar em seus ouvidos, forte e constante. Após alguns minutos, a atmosfera mudou sutilmente. O perfume da terra molhada, misturado com o cheiro forte da fumaça do incêndio, se infiltrava em suas narinas. Lucas parou por um instante, sentindo como se a floresta estivesse prendendo a respiração. O uivo dos lobos agora tinha outra tensão, uma intensidade que cutucava seus instintos. Era momento de se descobrir. Então, um pequenino brilho atravessou os olhos de um dos lobos e Lucas percebeu que era o dorso de um pequeno caminho, pouco visível sobre a vegetação. O líder da matilha se deteve, olhando para trás, como se instruísse Lucas a seguir em frente. Um elétrico gostinho de aventura brotou em seu peito.
Enquanto se aventuravam mais fundo, as árvores pareciam sussurrar segredos antigos. Cada passo adiante parecia guiá-los para um destino definitivo. A sensação de ruído constante, quase como batidas de tambor, ecoava na mente de Lucas. Estava acontecendo e ele podia sentir que estava prestes a descobrir a verdade sobre sua história. Um novo ruído, mais forte do que antes, ressoou ao longe. Era um estrondo, não muito diferente do que havia ouvido antes. Os lobos pararam, com as orelhas em pé, atentos. O orgulho de Lucas se misturou à ansiedade, enquanto ele se perguntava se havia feito a escolha certa. Um chamado ressoou de dentro da floresta, uma voz que parecia ser sua, enquanto o lobo diante dele se virava, pronto para avançar. "O que é isso?" murmurou sua mãe, e Lucas sabia que as perguntas só aumentariam. Neste momento, a realidade estendia suas garras, e ele sentiu que tudo o que conhecia estava prestes a ser desvendado. O que mais a floresta escondia? E o que aquele estrondo poderia significar? Havia algo mais em jogo, algo que poderia mudar tudo. A floresta tornou-se um labirinto de sons e sombras, cada elemento alimentando a curiosidade e o medo que pulsavam dentro de Lucas. Ele respirou fundo, tentando acalmar o tremor em suas pernas, mas o eco daquele estrondo parecia agora mais próximo, como se a própria terra estivesse chamando. "Vamos em frente", disse ele, sem saber se falava para os lobos ou para sua família. Um impulso que ele mal entendia o empurrou, e em um movimento quase involuntário, deu um passo à frente, guiado pelo lobo que o observava com os olhos brilhantes. A matilha avançou, e mesmo diante da incerteza, Lucas sentiu um laço emergente entre ele e aquelas criaturas majestosas. Era como se de alguma forma eles fossem parte de sua história. À medida que se aproximavam, o ruído crescia. Havia algo vibrante na escuridão, uma batida rítmica que parecia uma dança de forças invisíveis, e Lucas só podia imaginar o que poderia estar por trás disso. Os lobos pararam novamente, e a atmosfera carregou-se de tensão. A floresta estava falando com eles, e Lucas podia sentir que uma revelação estava prestes a acontecer. "Cuide-se, meu filho", sussurrou sua mãe, mas a preocupação em seu tom não conseguiu ofuscar a determinação nos olhos de Lucas. Ele não estava lá apenas por acaso. Era como se aquela floresta, aquela matilha, estivesse entrelaçada com seu próprio destino. O lobo líder avançou e Lucas o seguiu, cada passo mais profundo, na vegetação densa. Enquanto se moviam, ele sentiu algo familiar. Era uma conexão, um chamado que ele nunca poderia explicar. Era como se a floresta o abraçasse, um sinal de que pertencia àquele lugar, mesmo que sua vida até então tivesse sido marcada pela incerteza. Ao chegarem em uma clareira, Lucas parou. O chão estava coberto por um manto de folhas secas, e uma grande rocha se erguia ao centro. E ali, diante dele, a verdadeira fonte do ruído. Era uma antiga árvore caída, cortada ao meio, e em seu interior, onde a vida ainda pulsava, havia um grupo de criaturas. Eram pequenos animais, feridos e assustados, tentando encontrar um abrigo em meio ao caos que os cercava. "O que?" sua mãe começou, mas Lucas já estava se movendo, atraído por aquele conjunto de vidas tão fragilmente entrelaçadas. O sentimento de proteção brotou em seu peito. A matilha circundou, ainda alerta, enquanto Lucas se aproximava da árvore. Ele sentiu que tinha a responsabilidade de ajudar, mas a dúvida logo o assaltou. "Precisamos fazer algo", ele disse, virando-se para seus pais e apontando para os pequenos animais. Sua voz foi uma mistura de raiva e determinação. "Se não fizermos nada, eles vão morrer." Mas a resistência estava escrita no rosto de seu pai. "Não podemos, é muito perigoso." Lucas olhou para o lobo ao seu lado. Ele parecia esperar por uma decisão. Um leve arrepio percorreu sua espinha. Sabia que havia algo mais em jogo ali, e a luta que sentia não era só por aqueles animais, mas por si mesmo. "Se não nos arriscarmos, nunca saberemos quem somos de verdade", ele disse. E naquele momento, a verdade lhe atravessou o coração. O olhar de sua mãe mudou. Lucas percebeu que ela estava compreendendo que eles estavam em um momento de transformação.
O que começou como um passeio pela floresta poderia se tornar um marco em suas vidas. Uma escolha que muda tudo. Antes que pudesse pedir ajuda, uma sombra maior surgiu entre as árvores. Um rugido profundo ecoou na clareira, como um sinal divino. O lobo líder rosnou e, imediatamente, a matilha se posicionou em formação defensiva. Lucas sentiu o coração parar por um momento. O que mais viria a seguir? E como poderiam enfrentar aquela nova ameaça? A floresta escondia mais segredos do que ele imaginava, e agora estava mais determinado a descobri-los, qualquer que fosse o custo. O que havia atrás daquelas sombras e sons? Ele deveria mergulhar mais fundo na escuridão ou recuar? Instintivamente, virou-se para os lobos. A decisão estava tomando forma em sua mente, e com isso, um novo desafio se apresentava diante dele. A sombra que se aproximava da clareira se revelou como um enorme urso, o pelo desgrenhado e os olhos escuros em um misto de curiosidade e ferocidade. O rugido que emitira parecia ecoar o pulso do próprio coração de Lucas, que disparou dentro de seu peito. Ele não sabia se deveria correr ou enfrentar a criatura. A decisão se intensificava em seu intestino como uma tempestade, enquanto os lobos se mantinham firmes, em uma dança tensa de proteção ao redor dele. Lucas sentiu a pressão na atmosfera, como se a floresta estivesse segurando a respiração. O lobo líder, um magnífico animal de pelagem prateada, deu um passo à frente, rosnando com autoridade, desafiando o gigante peludo diante deles. Era uma cena surreal, onde a luta pela sobrevivência imperava e a lealdade parecia ser o único laço que os mantinham unidos. "Fique atrás", sussurrou sua mãe, puxando-o para mais perto do tronco da árvore caída. Mas Lucas tinha uma visão diferente. A força que pulsava dentro dele não o deixava recuar. Ele precisava agir, precisava se lembrar do que a floresta havia ensinado a ele, mesmo naquele breve momento de conexão. Com o coração acelerado, ele respirou fundo e, em um impulso, preparou-se para gritar. "Não, não está aqui para nos machucar!" A palavra "não" escapou como uma flecha em meio à tensão, como se ele pudesse afastar a ferocidade do urso com sua própria força de vontade. O olhar do urso se fixou nele, e por um breve instante, os dois mundos se encontraram. O urso hesitou, inclinado um pouco para frente como se estivesse pesando a situação. Lucas fechou os olhos, sentindo o ar fresco e úmido da floresta em suas narinas. "Por favor, não venha para cá", ele murmurou para si mesmo, como se o universo escutasse sua súplica. Aos poucos, o urso começou a recuar, não com medo, mas com um respeito cauteloso. Ele girou, mas antes de desaparecer entre as árvores, virou a cabeça de volta para Lucas, como se o estivesse avaliando, reconhecendo aquela conexão inusitada entre humano e criatura. A respiração da matilha parecia suspensa, e Lucas percebeu que o mundo em torno dele tinha mudado. O silêncio foi inesperado, uma onda de tranquilidade que flui como um rio calmo após a tempestade. Os olhos dos lobos se voltaram para ele, cheios de admiração e também de expectativa. Eles sabiam que, de alguma forma, ele havia se provado. "Você fez isso", disse sua mãe, a voz trêmula, misturando surpresa e orgulho. Lucas sentiu um calor na bochecha e uma onda de emoção tomou conta dele. Era uma nova experiência que o conectava ainda mais àquela floresta e às criaturas que ali habitavam. "Precisamos ajudar os animais", disse Lucas, a urgência voltando a ele como uma onda. Ele se virou novamente para a velha árvore, o peso do momento ainda recalcado em seus ombros. Havia uma responsabilidade que ele precisava cumprir. O lobo líder alinhou-se ao seu lado, como se estivesse lhe concedendo um voto de confiança. Ser parte da matilha, da floresta e daquele momento poderia significar algo. Lucas sentiu que um novo capítulo estava apenas começando, mas não poderia agir individualmente, precisava da força deles. Com um novo vigor, ele se aproximou da árvore caída, determinado. "Vamos ajudar cada um." Que havia atrás daquela ferocidade? Uma dor ou fome? Um súbito movimento fez todos na clareira se congelarem. O jaguar pulou para frente, mas não em direção a Lucas. Ele se lançou sobre um pequeno roedor que se escondia nas folhas, capturando-o com uma eficiência impiedosa. A cena virou a atenção do grupo. O instinto de sobrevivência prevaleceu. "Precisamos agir rápido."
Lucas percebeu que a oportunidade de ajudar os pequenos animais deveria ser agora. Este momento poderia se transformar em uma lição. Ele começou a se mover, liderando os lobos em direção à clareira, onde os pequenos animais ainda se escondiam. Lucas não sabia se seria bem-sucedido, mas a faísca de esperança dentro dele queimava intensamente. O jaguar observava em silêncio, como se analisasse o que aconteceria a seguir. Havia uma porção de vida nas entranhas da floresta, e a batalha entre eles não se tratava só de predador e presa. Era sobre conexão, sobrevivência e respeitar o ciclo da vida. O que Lucas faria agora poderia mudar tudo. À medida que avançavam, uma nova determinação tomava conta dele. O que a floresta ainda tinha a dizer? O risco de um novo encontro ou uma revelação incrível? O coração de Lucas pulsava forte. Alguma coisa importante estava prestes a acontecer. O que mais ele teria que enfrentar para unir essas criaturas e salvar a vida ao redor? O chão sobre os pés de Lucas estava coberto de folhas secas que estalavam a cada passo. O corpo dos lobos, ágeis e silenciosos, se moviam ao seu redor, formando uma muralha de proteção. Ele sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros, sabendo que liderar essa matilha não era apenas uma questão de bravura, mas de empatia. "Vão junto de mim, bem perto", ele murmurou, percebendo como a adrenalina pulsava em suas veias. Haviam tantos pequenos animais em perigo, e o jaguar, um verdadeiro rei da floresta, ainda os observava. Lucas não queria ser um intruso naquela terra, mas sim um curador, um mediador entre duas forças da natureza. Quando chegaram à clareira, ele viu o que queria. Pequenos coelhos, pássaros e até mesmo um furão estavam paralisados em um canto, os olhos arregalados em terror. Lucas segurou a respiração e olhou para seus irmãos lobos. Se eles pudessem mostrar uma abordagem pacífica, talvez a atmosfera mudasse. "Calma, não façam nenhum movimento brusco", ele disse, observando cada movimento dos animais. Era um instante de pura tensão, e era evidente que a matilha também sentia isso. Cada um de seus lobos olhava para Lucas, esperando por um sinal de liderança. O jaguar se posicionou mais à frente, suas listras vibrantes contra o fundo das árvores. Ele continuava a espreitar, mas agora havia rodópios de dúvida em sua postura. Lucas fez um movimento sutil, como uma dança. Ele se aproximou dos pequenos, baixando-se até ficar no nível deles. "Vocês estão seguros agora, não vamos fazer mal", sussurrou, embora sua voz estivesse batendo contra a ansiedade de sua própria mente. Um dos coelhos, hesitante, se aproximou, dando alguns passos trôpegos, antes de encarar Lucas com um olhar intrigado. "Mantenha-se forte", pensou Lucas. A conexão entre ele e o coelho poderia representar um grande avanço, não só para ele, mas para toda a floresta naquela manhã. Foi então que o jaguar saltou. Sua agilidade era impressionante, sua intenção parecia mudar, mas não era um ataque. Ele estava apenas mudando sua posição, se afastando um pouco. Os lobos rosnaram em resposta, mas Lucas se manteve firme. "Esperem, deixe que isso se desenrole", pediu. Ele viu o jaguar absorver o momento, como se estivesse refletindo sobre as palavras não ditas na clareira. O silêncio se espalhou, e por alguns instantes, todos na clareira pareciam compartilhar a mesma energia. Uma nova compreensão começou a se estabelecer. Lucas pôs a mão no chão para ser um com a terra. Ele queria mostrar que estava ali em respeito, não em hostilidade. Os pequenos animais hesitaram, mas aos poucos, outros coelhos começaram a se mover, brincando entre as folhas. A presença do jaguar agora se tornava menos ameaçadora e mais intrigante. Ele observava, contemplativo, como se estivesse decidindo se poderia liberar aquela tensão. A floresta girava ao seu redor e Lucas sentiu que as energias estavam se entrelaçando. "Esta floresta é um lar para todos nós", Lucas proclamou, com a voz firme. "Sejamos amigos e não inimigos, vamos viver em harmonia." Nesse momento, o vento sussurrou entre as árvores, como se concordasse com suas palavras. Uma brisa suave acariciou o rosto de Lucas, trazendo consigo um perfume fresco de flores. Mas antes que pudesse se dar conta da magnitude da conexão que estava se formando, ele ouviu um rugido distante, profundo e ameaçador. O que foi isso? Lucas se virou rapidamente, o coração acelerado. Havia mais à frente o eco de uma nova presença na floresta.
O que mais eles teriam que enfrentar? A luta pela sobrevivência ecoaria por toda a floresta, e Lucas sabia que precisava se preparar para o que estava por vir. O rugido profundo ressoou pela floresta, ecoando como um chamado sombrio. A tensão subiu ao ponto crítico. Lucas sentiu seu coração disparar, sua mente fervilhando com possibilidades, misturadas à esperança e ao medo. Fiquem atentos, ele sussurrou a Matilha e aos seus pais, que se posicionaram em um semicírculo protetor. O jaguar ainda observava, agora cauteloso, como se estivesse avaliando a cena. O uivo dos lobos ressoava ao fundo, uma resposta instintiva ao tumulto que se aproximava. A floresta, antes vibrante, agora parecia apreensiva. O ar carregava um peso que não era apenas físico, mas emocional. O que poderia ser essa nova ameaça? Lucas respirou fundo, sentindo a energia pulsante da natureza ao seu redor. Cada batida do seu coração parecia sincronizada com a batida da floresta. E então, do fundo da mata, uma sombra colossal surgiu. Era um lobo gigante, imponente e majestoso, que se destacou em contraste com a vegetação verde. Suas presas reluziam à luz do sol, enquanto seus olhos brilhavam como uma sabedoria antiga e feroz. "Ele é o alfa da matilha?" Lucas exclamou, reconhecendo a aura de liderança que emanava da criatura. O gigante se aproximou lentamente e o silêncio tomou conta do ambiente. O lobo não parecia ameaçador, mas sim uma figura de autoridade, alguém que vinha chefiar a transição que estava prestes a ocorrer. "Lucas", sussurrou sua mãe, segurando seu braço. O medo estava presente em sua voz, mas também havia uma faísca de admiração. Lucas percebeu que aquele momento não era uma batalha, mas uma convocação, um convite para entender o que ele realmente significava para a natureza. O lobo alfa parou diante de Lucas, e a conexão que ele já havia sentido antes com a matilha agora expandia-se. Um impulso incontrolável fez com que ele se agachasse, nivelando-se com o poderoso lobo. Num gesto impulsivo, ele estendeu a mão, esperando que a criatura reconhecesse sua intenção de paz. Surpreendentemente, o lobo se aproximou, farejando a palma de Lucas. Era como se o universo estivesse segurando a respiração, aguardando essa troca. Quando os olhos do lobo encontraram os de Lucas, ele viu ali um reflexo de sua própria alma, um entrelaçando de liberdade, vulnerabilidade e coragem. "Eu quero ser parte disso, quero lutar pela vida que existe aqui", Lucas declarou, sua voz ressoando com significado. O eco do seu desejo preencheu a clareira. O lobo alfa inclinou a cabeça, como se aceitasse seu juramento. Um reconhecimento mútuo parecia se estabelecer no ar. A floresta então vibrou, as árvores balançaram e uma corrente de energia correu por suas veias. Os arbustos se agitaram e, em um movimento quase rítmico, a matilha da floresta começou a se reunir ao redor deles. Lobos e pequenos animais surgiam das sombras, todos se unindo em um círculo de proteção e compreensão. Um sinal de que a natureza estava se unindo. Lucas olhou para seus pais, que observavam em choque, mas também com um brilho de esperança. "É isso, podemos coexistir." Ele se sentiu mais forte, mais centrado, sabendo que aquela conexão era a chave para a realização do seu papel naquela terra, que antes parecia tão distante. Entendendo a necessidade de unidade, Lucas se ergueu e tomou sua posição ao lado do lobo alfa. "Precisamos proteger a floresta", ele exclamou, e o uivo dos lobos ecoou como uma resposta ao chamado dele. Mais animais se juntaram ao círculo, todos respondendo ao convite à aliança. O rugido distante que preocupava Lucas se tornou um sussurro à medida que a força da matilha se consolidava. Ele percebeu que o verdadeiro caminho da liberdade estava em lutar pelo coletivo, em se unir ao invés de se isolar. A jornada não acabava ali, mas agora ele sabia que tinha um propósito maior, e esse propósito estava fundamentado na conexão que ele formara com a natureza. Com um novo senso de direção, Lucas liderou a matilha para um novo capítulo. Juntos, eles enfrentariam qualquer desafio que viesse a surgir, e juntos protegeriam não apenas o da floresta, mas a essência do que a vida representava. E assim, naquela noite enluarada, a clareira se tornou um espaço sagrado. Lucas, sua família e a matilha se uniram, não apenas como criaturas de carne e osso,
mas como guardiões de um futuro interligado. O rugido se dissolveu em um eco distante e, em seu lugar, a força da unidade tomou conta. Lucas finalmente sentiu que havia encontrado sua casa, não apenas entre os lobos, mas na essência do que todas aquelas criaturas simbolizavam: coragem, amor e a eterna busca pela unidade. Agora era a hora de agir, de lutar pelo que era certo. A jornada de Lucas não terminava ali. Na verdade, era apenas o começo. E a floresta, com todas suas maravilhas e desafios, estava pronta para recebê-lo de braços abertos. Se você chegou até aqui, é o momento de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo narrativas incríveis. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver este desfecho. Você precisa mostrar seu apoio agora!